Hoje eu vou falar um pouco sobre como eu conheci uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. O nome dele é Vitor. E foi assim, há uns 4 anos atrás, quando eu entrei pra fazer catequese, a gente se conheceu na primeira etapa. E a primeira etapa pra mim era muito difícil, porque eu ainda não conhecia ninguém e, nem ele, todo mundo ele não se conhecia. E foi turma nova, então era bem complicado a gente fazer amizade, conversar, se enturmar. E até que eu me enturmei fácil na turma, só que eu não gostava dele, de jeito nenhum. A gente, não batia, a gente se odiava praticamente. Tudo que ele fazia era motivo pra me irritar e tudo que eu fazia era motivo pra irritar ele, então a gente vivia brigando. E a partir da segunda etapa a gente ficou muito amigo mesmo. Tudo que ele fazia, eu dava palpite, e tudo que eu fazia, ele dava palpite. Então ele sempre queria me ajudar, eu queria ajudar ele, e foi indo. E na terceira etapa, eu acabei sumindo um pouco da catequese, ele acabou ficando. E eu acabei ficando muito triste, porque eu não via ele, eu não via ninguém da turma e, Aí a catequista voltou e veio em casa me encontrar. Foi, um ano só de procura, sabe? Eles ficaram muito atrás de mim, eles não esqueceram de mim. Isso foi, bem diferente pra mim. E eu voltei no finalzinho da terceira etapa pra fazer a primeira comunhão. E logo quando eu voltei, eu me deparei com ele, com a turma menor, muita gente tinha desistido. Então, quem, me acolhia mesmo na sala ali pra conversar, pra brincar, pra zoar, era ele. Então a gente ficou muito amigo. E eu lembro que toda vez que a gente queria brincar, a gente brincava na sala mesmo, a gente não tava nem ligando. E ele tacava bolinha no ventilador, tacava aviãozinho, a gente vivia brigando. E tinha um menino na nossa sala que se chamava Joel. E a gente era amigo, era nós 3. E ele brigava muito com o Joel, brigava mesmo. Mas na broderagem, sabe? Mas eles brigavam muito. E eu lembro que o Vitor tacou uma bolinha no ventilador que voltou no Joel. Aí o Joel falou que ia bater nele. E como sempre sobrava pra mim. Aí o Vitor começou a gritar: Elô, olha ele, eu vou bater nele. Aí eu, bate? Aí eu vi que o Joel ia amular ele, porque ele sempre foi um bundão na sala. E eu fui defender, né? E eu gostava bastante de brincar com eles, de entrar no meio das discussões, de tudo. Então eu fui defender ele. E a gente brincando, eu acabei batendo nele porque eu me estressei e acabei rindo e deixando o Joel terminar de brigar com ele. E eu fiquei, muito sentida com aquilo, porque a gente vivia brigando, brincando, era rotina. Aí a gente fez primeira comunhão. Chegamos todo mundo lá pra se preparar. E cadê o Vitor? Nada do Vitor. Cadê o Joel? Nada do Joel. Todo mundo na fila, eu cheguei um pouco mais cedo porque eu sempre ansiosa. E eu fiquei esperando ele. E nada dele, nada do Joel. E eu não sabia mais aonde procurar, onde achar eles, eu não sabia. Aí eu saí correndo pra fora. Eu saí, olhei pra cima, o Vitor vindo. Eu fiquei muito feliz, mas já tava na hora de entrar e eu era uma das primeiras. Eu saí correndo, arrastei o Vitor pro último lugar da fila. Eu nem vi se ele tava arrumado ou se não tava. Eu só arrastei ele, cheguei, corri atrás da catequista. Peguei o terço, que a gente tinha que entrar com o terço na mão, e joguei na mão dele e falei: entra, só entra. E ele ficou na fila, ficou esperando e entrou. A gente ficou, a crise inteira brigado, porque eu tava muito estressada com ele. Eu xinguei ele de tudo quanto é nome. Após a primeira comunhão, a gente se abraçou, conversamos e até o ano seguinte, até a nova etapa. E conforme a gente voltou pra quarta etapa, eu sempre fui uma pessoa que fugia da catequese e voltava. E eu acabei fugindo de novo. Eu fiquei uns 2 meses fora da catequese. E ele continuou indo. Aí a catequista foi em casa de novo me buscar e ele foi junto. E eu voltei mesmo por causa da amizade, não porque eu tava afim de fazer a catequese. Aí eu voltei e a gente voltou a conversar e tudo. Quando tava no finalzinho do quarto tempo, a gente acabou se juntando mais ainda. Então a gente tava uns amigos muito inseparáveis. E cada vez mais que eu ia pra catequese, a gente era muito mais amigo, a gente se juntava mais, a gente tinha uma amizade muito diferente. E no finalzinho da quinta etapa, no comecinho da quinta etapa, o Vitor sumiu da catequese. E eu senti muita falta, porque eu não sumi da catequese no finalzinho por causa dele. Eu voltei por causa dele. E no começo da quinta etapa ele sumiu. Eu fiquei muito preocupada mesmo. E logo no começo,
a gente recebeu a notícia de que o Vitor não tava indo porque ele tava internado. E a gente não sabia, eu fiquei desesperada. Eu fui a primeira pessoa a mandar mensagem pra ele: Vitor, você tá bem? E ele me respondia, falava que tava. E tipo, e eu lembro até hoje da última conversa que a gente teve, que pessoalmente, que foi quando eu tava indo pagar uma conta e ele tava matando aula. E eu fui brigar com ele, tirei ele da frente da lan house, usando a internet, e mandei ele entrar pra dentro da escola. E a gente acabou brigando mesmo. E aí ele acabou sumindo, a gente brigando, e eu achei que era alguma coisa que eu tinha feito. Então eu fiquei muito preocupada. Aí logo após eu descobrir que ele estava internado, eu mandei mensagem. E a nossa conversa foi que o que ele estava sentindo, se ele estava bem, aonde que ele estava internado, se ele sabia o que ele tinha, se ele não sabia, e foram várias conversas. E eu acabei descobrindo que ele estava internado no hospital de câncer, mas eu não sabia o que ele tinha. E então eu corri atrás, fui saber. E logo numa semana seguinte, ele já saiu. Então a gente ficou muito feliz. E a gente combinou de fazer coxinha pra ele, porque ele tava morrendo de vontade de comer coxinha. E aí a gente não foi, porque tava muito corrido, a catequese, tava crisma chegando, então a gente não sabia mais o que fazer. E foi bem preocupante pra mim, principalmente porque eu tava deixando um amigo de lado pra correr atrás de coisas de festa, de crisma, de coisas que não iam virar. E eu acabei deixando muito pra lá, assim, sabe, essa coisa, porque eu sempre acreditei que Deus não ia fazer nada com ele, Deus não ia levar ele, Deus ia ajudar a gente, entendeu? Então eu acabei não ligando, mas o meu erro foi esse. Em vez de eu ter ligado mais, ter corrido atrás, eu acabei deixando Deus dará. Deus vai fazer. Só que eu também tinha que entender que se fosse da vontade de Deus, ele ia. Só que eu não parei pra pensar nessa hora. E eu acabei deixando ele internado, sem nem conversar com ele. E 2 semanas depois, ele caiu internado de novo. E foi muito difícil pra mim, porque eu não tinha corrido atrás. E eu mandei mensagem, ele não me respondeu. E tipo, ele viu o celular a última vez quando a gente conversou. E eu fiquei sabendo que ele já tava na UTI. Então não sabia mais o que fazer. Eu só sabia pedir pra Deus não deixar nada acontecer. E eu ficava muito preocupada mesmo. Porque eu só queria falar com ele, eu só queria saber se ele estava bem. E quando eu descobri que ele realmente estava com câncer, eu achei que, tipo, tudo ia dar certo. Porque a minha amiga da minha mãe, teve câncer durante 16 anos e nada aconteceu. Então ele tinha acabado de descobrir. Só que, infelizmente, quando ele descobriu, já era terminal. Não tinha mais o que fazer. Só que eu não entendi o porquê, eu não entendia como isso podia acontecer. E aí, 1 semana e meia depois, veio a notícia. Após 20 e alguns dias, o Vitor tá internado, ele saiu do hospital. E não foi uma saída, nossa, maravilhosa, que eu podia comemorar, que eu podia ficar feliz porque o Vitor ia estar do meu lado de novo. Foi uma saída que eu recebi uma notícia que chocou. O Vitor faleceu e o que eu ia fazer? Crisma chegando, não tinha por onde correr, não tinha com quem brigar, não tinha como correr atrás, não tinha como voltar atrás. Não tinha como eu chegar nele e falar: oi, saudade, eu te amo. E não tinha nada. E eu me arrependo até hoje porque a nossa última conversa foi eu gosto de você, e eu falei: eu também gosto muito de você, mas também nem dei muito a mínima, porque a gente já era acostumado a falar isso um pro outro. E eu não achei que ele estava se despedindo de mim, eu não sabia que ele estava se despedindo de mim. E eu aceitei assim. Só que depois de alguma longa noite, sabe? Uma boa noite, eu recebi essa notícia. E foi tão complicado que eu não tive reação. Eu só saí correndo atrás da nossa catequista, eu descobri que realmente era verdade. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu não sabia o que fazer, eu só pedia pra Deus me levar junto, ou deixar ele me levar. E no dia seguinte eu fui no velório dele. E eu cheguei lá, a família dele toda, e eu conhecia muito o irmão dele e a mãe dele. Então eu já cheguei abraçando o irmão dele e entrei lá dentro. Eu sou uma pessoa que não gosta de velório, mas por ele eu fui até no cemitério. Então o que seria velório? Eu fui no velório e eu chegando na beira do caixão,
Eu não vi o Vitor. Sinceramente, eu não vi ele ali. Eu peguei na mão dele, tava muito gelado, tava muito duro, uma coisa assim muito estranha. E eu olhava pra cara dele e não era ele, era gesso, era qualquer coisa, mas não era ele. E eu olhava as fotos em cima do caixão dele, é o que mais cortava meu coração, porque não tinha foto dele de criança, não tinha qualquer outra foto. A única foto que tinha era da primeira comunhão. E eu lembro de eu brigando com ele toda vez que eu vejo aquela foto. E a catequista mesmo falava que se não fosse por mim ter brigado com ele, por mim ter corrido atrás dele, ele não tinha feito a primeira comunhão. E se ele não tivesse feito, não ia ter aquelas fotos, não ia ter lembranças dele. E a gente não ia estar junto assim, conversando, brincando. Então eu me despedi dele da pior forma. Eu entrei, fiquei um bom tempo lá. Eu chorei bastante. E choro até hoje, quando lembro, é bem complicado. Eu entrei, lembrei dele, conversei um pouco comigo mesmo, com Deus, porque ele já não estava mais me escutando. E decidi ir embora. Eu não quis ficar pra ver o caixão fechado, porque aí eu não ia aguentar. E depois de um ano, chegou o dia de finados, 2 de novembro, e eu não tinha o que fazer. Então juntei eu e 2 amigas e fomos. Chegando lá, eu não tive como me controlar, porque ver um lugar fechado, totalmente fechado, a única coisa que vinha na minha cabeça é como que ele tá lá dentro e será que ele tá bem? Mesmo sabendo que ele não tá lá dentro, que ele não está mais lá, eu fiquei desesperada. E eu só soube chorar de novo. E chorar. E toda vez que eu lembro dele, eu começo a chorar, porque foi uma pessoa que me marcou muito, foi uma pessoa que marcou minha vida. E foi assim que eu perdi meu anjo da guarda, que eu conheci o meu anjo da guarda e que hoje eu tenho certeza que ele olha por mim lá de cima e eu sempre chamava ele de anjo. Não por anjo mesmo, porque quando a gente brigava eu queria xingar ele, mas era feio falar palavrão dentro da igreja e era feio falar nomes feios e até chamar ele de capeta dentro da igreja era ridículo. Então eu chamava ele de anjo, porque Lúcifer foi um anjo, então eu chamava ele de anjo só pra zoar ele. E tanto que eu chamei ele de anjo que hoje ele virou meu anjinho. Aquele anjinho da guarda que sempre olha por mim. E eu acho que esse foi um vídeo mais longo que eu fiz na minha vida do canal até hoje. Espero que gostem. Peço que dêem um like, que curtam, compartilhem se possível. E sério, perder as pessoas que a gente ama é a pior coisa que existe. Dói muito. E receber notícias assim não tem preparo, não tem como falar, não tem jeito de falar. É jeito que chega e a gente só aguenta e Deus não dá aquele fardo que a gente não consegue carregar. E eu acho que se eu não tivesse conhecido o Vitor antes, hoje eu não estaria aqui contando essa história e lembrando dele. Agradeço muito por ter conhecido ele, agradeço muito por ele ter entrado na minha vida e peço que pessoas boas como ele continuem entrando e fazendo a diferença, porque ele me ensinou muita coisa. Apesar de tudo, ele me ensinou muita coisa. E é isso. Espero que tenham gostado e um bom vídeo pra vocês. E até mais. Conheça os próximos vídeos no canal, se possível.